Paz, Senhor, para os irmãos. Bom dia, Deus abençoe o dia de vocês, domingo de vocês. Aqui é o irmão Nilson, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, em Atibaia. Nós estamos no Jardim Imperial, estamos debaixo da liderança do pastor Moisés de Souza, a superintendente da Escola Dominical, irmã Graça Neves. Nós vamos, dentro de poucos minutos, começar aqui a nossa Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus, amém? Domingo bonito, Deus nos proporcionou, pelo menos na região onde eu estou morando aqui agora, um céu aberto, sem muitas nuvens, um dia muito claro, um sol gostoso. Esse é o dia que Deus criou pra gente, vamos nos alegrar nele, amém? Vou esperar alguns irmãos entrar na live, dar um joinha, fazer um comentário, para que eu possa saber que está dando certo aí a live. Já vou avisando os irmãos que nós estamos no bairro de Chácara, o sinal aqui de internet é fraco, temos apenas uma provedora. E se por acaso a transmissão cair, eu vou fazer de tudo para retomar em tempo rápido, para que os irmãos não percam o aproveitamento da Escola Bíblica Dominical. Amém? Graça, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe João Nilton, Kevin, Melanie. Deus abençoe. Maísa, a paz do Senhor Jesus. Mãe, minha mãe Cida? Paz do Senhor, mãe. Paz do Senhor, pai. Mancida. Pai Josué, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Minha mãe está com óculos, por isso que eu estou estranhando um pouquinho ela aqui, mas tudo bem. Quem mais está aparecendo? Acho que é a irmã Lucinéia. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém? Amados, eu não vou conseguir cumprimentar todos, já vai me perdoando. Eu tenho uma certa dificuldade com tecnologia. E durante a aula eu não consigo cumprimentar e dar a aula ao mesmo tempo. Irmãos, me perdoem, tem essa limitação. Então eu vou cumprimentar alguns irmãos aqui no começo da aula, no final da aula, em nome de Jesus Cristo. Você pode parar a sua atividade por 1 minuto ou 2 para nós fazermos uma oração a Deus? Ore conosco em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor por esse dia que o Senhor nos prepara. E queremos, Senhor, também pedir perdão. Perdão de nossos pecados, perdoa os meus pecados, minhas transgressões, Pai. Lava-me, Senhor, das minhas iniquidades e purifica minha vida nesse momento. Não somente a mim, mas todos os teus filhos e tuas filhas que estiverem ao alcance dessa voz. Nesse momento e também posteriormente, ó Pai, em nome de teu Filho Jesus, nos conceda que possamos ter um bom encontro com a tua palavra, Senhor. Nos dê uma boa palavra nesta manhã, querido Espírito Santo. Venha direcionar nossas vidas, ó Senhor, ao encontro do entendimento, da revelação da tua vontade, no nome santo de Jesus Cristo. Espírito Santo do Senhor Deus, preside essa aula, preside nosso entendimento, Senhor, da tua palavra santa, no nome de Jesus Cristo. Alcança nossos corações, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Nossas vidas sejam edificadas deste modo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. Meu pastor Moisés, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe seu dia. Irmã Lucinéia, paz do Senhor. Abner, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amados, nós estamos fazendo uma série de estudo baseado nos ensinos de Jesus Cristo. Nós vimos numa série de estudo que analisou as parábolas de Jesus. Depois nós aprendemos nos milagres de Jesus. Cada milagre que Jesus operava tinha um ensino profundo para nossas vidas. E agora nós estamos vendo os ensinos de Jesus, as partes do Novo Testamento, onde tem um ensino claro de Jesus Cristo para alguns temas pertinentes para o nosso viver e de grande valia para a nossa vida espiritual. Portanto, eu quero convidar você a abrir um texto básico da lição. O texto básico é a Bíblia, e se você tiver a Bíblia, o livro impresso, ou no celular, no tablet ou na internet, você pode acompanhar a lição com aproveitamento. Nós vamos versículo a versículo e vamos estudar a palavra de Deus. O texto de hoje é em Lucas, no capítulo 10, versículos 25 ao 37. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, o médico amado, no capítulo 10, versículos 25 ao 37. Lucas 10, 25 ao 37. Você encontrou? Vamos ler a palavra de Deus?
Amém? Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele, Jesus, lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E, respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei na volta. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Amados, o tema da lição é: Jesus é o Salvador em todas as épocas. Jesus é o Salvador em todas as épocas, é o tema da lição, né? E a nível de introdução, eu queria comentar com os irmãos uma verdade muito tremenda para nossas vidas. Amados, a Bíblia é uma só. Deus também é um só. Salvação é uma só. E a aliança com Deus, a melhor dizendo, a aliança de Deus com os homens também é uma só. Porém, a aliança de Deus com os homens é formada em etapas diferentes. Etapas diferentes. Na questão da aliança, o que mudou foram as épocas. Vamos chamar isso de dispensações. Teve a época da antiga aliança, nós chamamos de Antigo Testamento. Essa época já passou. Temos agora a época da nova aliança, nós chamamos de Novo Testamento. Essa é a época que nós estamos vivendo agora. O grande ensino da Bíblia é que Deus provê um meio de salvação para todos os homens em todas as épocas. E esse meio de salvação é baseado no sacrifício de Cristo Jesus. É baseado na obra perfeita de Jesus Cristo. É baseado naquilo que Jesus fez, em quem Jesus é e foi. É baseado naquilo que Jesus entregou na cruz. E sobre esse tema, Jesus é o Salvador em todas as épocas, sobre esse tema, nós temos 2 ensinos. E esses 2 ensinos, se for bem entendido, vai nos dar uma compreensão muito mais profunda sobre esse assunto de salvação. Vamos ver quais são esses 2 ensinos? O primeiro ensino que nós temos que ter em mente é: Jesus salvou os crentes do Antigo Testamento. Você pode até pensar comigo assim: mas irmão Nilson, como Jesus salvou os crentes do Antigo Testamento se Jesus nem nascido era? Ao decorrer da lição, você vai entender aonde eu quero chegar e o que a Bíblia tem para nos ensinar sobre esse tema. Amém? A salvação dos crentes do Antigo Testamento. Acompanhe comigo na sua Bíblia, por favor.
Nós vamos versículo a versículo, então, portanto, mantenha aberto em Lucas, no capítulo 10. Versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, e tentando-o, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu imagino essa cena assim. Os judeus daquela época, os fariseus, o doutor da lei, os escribas usavam a barba, não? A barba longa. Eu imagino o homem chegando perto de Jesus e falando assim: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A pergunta daquele doutor da lei era pertinente, sim. Era uma pergunta boa. Mas a intenção da pergunta é que era errada. A intenção daquela pergunta era errada. A pergunta dele não foi para conhecer mais o caminho de Deus. Ele não queria mais conhecer o caminho de Deus. Ele fez essa pergunta apenas para desafiar Jesus Cristo, para provocar Jesus Cristo. A pergunta daquele fariseu, daquele doutor da lei, não era uma busca sincera de compreender as coisas de Deus, uma busca pela verdade de Deus, não. Era uma pergunta maliciosa. A intenção daquela pergunta era envolver Jesus Cristo nas frequentes disputas das questões judaicas. Era uma arapuca aquela pergunta. Ele queria pegar Jesus em alguma falha. Esse versículo, na versão parafraseada, está escrito da seguinte maneira. Versículo 25 na versão parafraseada. Um dia, um especialista nas leis de Moisés veio pôr à prova os ensinamentos de Jesus, fazendo uma pergunta. Eu gosto dessa versão. Eu gosto desse versículo, como está escrito nessa versão, melhor dizendo. Era um especialista na lei de Deus que estava perguntando para Jesus. Jesus não respondeu de bate-pronto, de imediato, não. Jesus devolveu aquela provocação com uma outra pergunta. Aleluia. Versículo 26. E ele, Jesus, lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? É como se Jesus dissesse para aquele especialista da lei assim: como você interpreta aquilo que está escrito na lei? É como se Jesus falasse assim para ele: você é um especialista da lei, então me fala você como alguém consegue herdar a vida eterna. Jesus, com muita sabedoria, foi lá e devolveu a pergunta para aquele especialista da lei. Amado, os crentes do Antigo Testamento eram salvos por meio da fé. E essa fé era manifestada, era evidenciada por meio da obediência à lei de Deus. Ou seja, os crentes do Antigo Testamento, eles eram salvos a crédito. A crédito, eu vou explicar melhor, você vai entender. Esta salvação dos crentes do Antigo Testamento é exemplificada na vida do patriarca Abraão, o pai da nação judaica, e pai também de outras nações, como diz a Bíblia. Lá em Romanos, no capítulo 4, no versículo 2, está escrito assim: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. No livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 6, está escrito assim: assim como Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. No livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 23, está escrito da mesma maneira. Olha o que está escrito: e creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Olha que interessante. Não está dizendo que creu Abraão em Deus. Está escrito nesses 3 versículos e também no Antigo Testamento que creu Abraão a Deus. Uma outra maneira de falar isso é: Abraão deu crédito a Deus. Dar crédito no sentido de crer. Dar crédito no sentido de crer. Abraão deu crédito àquilo que Deus prometeu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa justiça que Abraão alcançou, ele também alcançou por crédito.
foi concedida de Deus para Abraão. Então, no Antigo Testamento, como é que eram salvos os crentes? Os crentes eram salvos a crédito, porque teve fé em Deus, como Abraão teve. Abraão deu crédito de fé a Deus. O que Deus fez? Deus deu crédito de justiça, ou seja, salvação, para Abraão. Por que razão? Porque na época de Abraão, Jesus ainda não tinha sido nascido. Jesus ainda não tinha sido torturado, esbofeteado, chicoteado. Não tinha ainda colocado uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Jesus ainda não tinha sido cuspido, Jesus ainda não tinha sido crucificado e morto, e Jesus ainda não tinha ressuscitado. Por isso, Deus concedeu a salvação para Abraão por crédito, como se dissesse assim: Abraão, você creu em mim? Você creu em mim? Bom, vai ter um dia que meu filho vai se fazer carne, vai estar no meio dos homens, e no meio dos homens vai ser torturado e morto, e ressuscitará e fará uma grande obra completa, pagará os pecados de toda a humanidade através do derramamento do sangue dele. Como isso vai acontecer no futuro da sua época, Abraão? Agora eu estou te dando perdão porque você creu a mim. Então eu estou dando um crédito de salvação para a sua vida, Abraão. E não somente Abraão, mas todos os crentes do Antigo Testamento alcançaram salvação, a crédito na obra perfeita de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas como era manifestada, como era evidenciada essa fé do crente do Antigo Testamento que operava a salvação? E não somente no Antigo Testamento, mas também nós que estamos debaixo da nova aliança, como é manifestada, como é evidenciada essa fé que alcança a salvação. Amados, a fé que alcança a salvação é demonstrada de dois modos, querido. O primeiro modo é amor a Deus. Versículo 27 da sua Bíblia, que está aberta em Lucas capítulo 10. Amor a Deus é a primeira evidência que você já alcançou a salvação. Versículo 27. E respondendo ele disse: amarás ao Senhor de teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Aleluia, até aqui. Amados, reparem uma coisa, que aparece 4 vezes a palavra todo, no sentido de plenitude, no sentido de completo, no sentido de faltar nada. E amados, ninguém consegue amar a Deus com toda essa intensidade e com toda essa profundidade. Não dá, não conseguimos entregar a Deus todo o nosso coração, toda a nossa alma, todas as nossas forças e todo o nosso entendimento. Não dá, 100% não. Porém, amados, a proporção que você consegue entregar a Deus o teu coração, a tua alma, e amar Ele com todas as suas forças, e amar Ele com sabedoria e entendimento, a proporção que você faz isso para Deus, já é um dos indícios que você já alcançou a salvação. Já é um demonstrativo que você alcançou a salvação, amém? Mas tem o segundo modo que você pode evidenciar a fé que alcança a salvação. E o segundo modo é amor ao próximo. Versículo 27, a última parte do versículo 27. Na continuação, e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus e amar o próximo. São dois modos de evidenciar a salvação que você alcançou por fé em Cristo Jesus. Foi por essa razão que o Senhor Jesus disse assim no versículo 28, para aquele especialista da lei. Respondeu bem, faz isso e viverás. Jesus falou para o especialista da lei. Como que Jesus falasse assim para o especialista da lei? Você entende já a resposta, né? A resposta já está na ponta da sua língua. Então pratica ela e você vai viver. Aleluia. Se o doutor da lei conseguisse viver de acordo com essa regra, ele teria alcançado a certeza e segurança de vida eterna. Mas ele não estava seguro disso. Não. Por causa que ele fez aquela pergunta: quem é meu próximo? Nós já vamos ver isso. O segundo ensino que nós temos aqui nesse texto de Lucas 10 é que Jesus salva os crentes do Novo Testamento. E como acontece a salvação dos crentes no Novo Testamento? Vamos lá ver.
Os irmãos lembram que no Antigo Testamento os nossos irmãos eram salvos por fé e obediência em guardar mandamentos, e era por isso salvo por crédito. Bom, no Novo Testamento, a salvação do crente é através da fé em Jesus Cristo por meio da graça, não mais agora por meio de guardar os mandamentos, mas eu vou explicar isso com mais detalhe. Não se escandaliza ainda não, segura aí, você vai entender. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu vou ler novamente, Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Você não está mais debaixo do Antigo Testamento, para que ninguém se glorie. E o crente salvo pela fé e graça, ele tem que ter um comportamento melhor do que o crente do Antigo Testamento, que era salvo pela fé e guarda de mandamentos. A exigência do cumprimento da lei sobre a vida do crente do Novo Testamento é maior, é mais profunda e mais intensa do que na vida dos irmãos do Antigo Testamento, querido. Essa aqui é a grande verdade. Alguém pode até mesmo perguntar para mim: irmão Nilson, se nós estamos na época da graça, ou seja, no Novo Testamento, a gente não precisa mais guardar os mandamentos do Antigo Testamento? Amados, nós que estamos debaixo da graça, na época da graça, nós temos que obedecer melhor ainda a lei de Deus. Como está escrito em Romanos, no capítulo 13 e no versículo 8 e seguinte. Romanos 13, do 8 ao seguinte, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Agora lá em Lucas, o texto base da lição, Lucas capítulo 10. Mantenha aberto em Lucas capítulo 10. Olha o que está escrito no versículo 29. Aquele especialista da lei, querendo se justificar, olha o que ele falou para Jesus. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Como que dizendo assim: tudo bem amar a Deus, tudo bem tentar amar a Deus com todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, todas as suas forças. Não vejo dificuldade nisso, Jesus, mas eu tenho que amar meu próximo. Porém, quem é o meu próximo, Jesus? Foi mais ou menos isso que aquele especialista da lei, o doutor da lei, quis falar para Jesus. Bom, na antiga aliança, o próximo do crente judeu era judeu. Na antiga aliança, o próximo do judeu era judeu. Povos de outras nações não era próximo dos judeus. E, portanto, o cumprimento de amar o próximo como a si mesmo e ajudar ele e tudo mais, era só para os irmãos dele judeus. Quem era de outra nação não era o próximo do judeu. No entendimento deles, não. Agora, na nova aliança, o próximo do crente que está debaixo da nova aliança é qualquer um. E se preciso for, até mesmo seu inimigo. Aquele que te acusa, aquele que te calunia, aquele que é o seu mal, aquele que te prejudica, aquele que dá prejuízo para você, esse é seu próximo também. Lembra que eu falei para você? Nós que estamos debaixo da lei da Deus, da graça do Senhor Jesus, nós temos uma obrigação de obedecermos mais profundamente e mais intensamente a lei de Deus do que os nossos irmãos do Antigo Testamento. Então veja só, aquele especialista da lei de Moisés queria justificar a sua falta de amor para um certo grupo de pessoas.
Ele não conseguia amar um certo grupo de pessoas e queria justificar isso para cima de Jesus. Senhor, quem é o meu próximo então? Quem é o grupo de pessoas que os judeus da época de Jesus odiava? Primeiro, os gentios, as pessoas que não eram judeus, que eram de outras nações e de outras religiões. Os judeus realmente odiavam e chamavam eles de impuros. Se o judeu encontrasse com um gentio, quando chegasse em casa ele se lavava 7 vezes o corpo e a roupa, porque falava que era impuro. Judeus não entravam na casa de gentios. Os irmãos vão ver isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Quando Deus manda Pedro pregar para Cornélio, um anjo encaminha Pedro para pregar para Cornélio. Pedro não desobedece a Deus, mas leva algumas testemunhas. Abre a porta da casa de Cornélio e fala assim para Cornélio. Primeira coisa que Pedro fala: Cornélio, você sabe que eu sou judeu e não posso ficar na casa de um gentil, mas Deus mandou eu aqui, eu estou obedecendo a Deus. Pedro já salvo, Pedro já batizado com o Espírito Santo, mesmo assim tinha preconceito, enraizado na cultura judaica, porque Pedro era 100% judeu. Então os judeus tinham como se fosse uma lavagem cerebral contra os gentios. Aquele especialista da lei falou assim: gentil não é meu próximo, Jesus, eu não vou amar ele não. Outro grupo de pessoas que os judeus odiavam e que não queria considerar como próximo eram as meretrizes, porque eram prostitutas e impuras. Jesus, meretriz eu não vou amar não. Não é minha próxima, não é meu próximo não. E os outros grupos, queridos, eram os samaritanos, que eram um povo misto. Eram judeus sim, mas era um povo misto. Mas era um povo mesclado, vamos falar assim. É como se aquele especialista da lei falasse para Jesus: os samaritanos também não vou amar não. Não vou amar não porque eles são um povo misto. Eles são desviados, Jesus. Como é que eu vou amar esse desviado? Eles não seguem 100% nossos rituais, nossas tradições, a nossa cultura judaica. Eles são misturados. Não quero amar ele, Jesus. Quem é meu próximo? Aquele especialista da lei perguntou para Jesus: quem é meu próximo? Jesus explicou com uma narrativa linda e maravilhosa, que alguns estudiosos da Bíblia dizem que aconteceu de verdade. Eu não consigo acreditar assim, porque não cita nomes. E normalmente quando Jesus fala alguma história que realmente aconteceu, ele cita nome, como a história do rico e o mendigo Lázaro. Aqui não tem citação de nomes nem de locais exatos, mas apesar de falar a respeito de Jericó e de Jerusalém. Por isso eu creio que é apenas como se fosse uma história ilustrativa que Jesus estava falando para aquele especialista da lei. No versículo 30 em diante, diz assim: e respondeu Jesus dizendo: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Salteadores eram ladrões, bandidos, roubadores, os quais o despojaram, tiraram todos os pertences dele, tiraram o dinheiro que ele tinha, tiraram a roupa que ele vestia, espancando-o, batendo muito fortemente nesse homem, se retiraram, deixando ele meio morto. Bateram tanto no coitado daquele homem que deixaram ele quase morto. E ocasionalmente, versículo 31, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Viu o homem caindo meio morto, mas passou de lado. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. O levita era um ajudante dos afazeres do templo, era um auxiliar no templo, não é somente cantar. O levita ele trabalhava dentro do templo fazendo os afazeres do templo, limpando, organizando, removendo, retinando, colocando. Versículo 33, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, pertinho do meio defunto, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, quase defunto, um homem quase morto, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, colocou o tecido na ferida, deitando-lhes azeite e vinho para agilizar o processo de cicatrização, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem ou hospedaria. Não tinha hospitais naquela época, e cuidou dele. E disse ao hospedeiro: cuida dele, e tudo quanto mais gastares eu te pagarei quando voltar.
E partindo do outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Ou seja, está aqui o começo do tratamento desse homem. E continua tratando dele. Quando eu voltar, eu vou pagar para você o tratamento completo. A palavra grega para hospedaria e hospital é a mesma raiz, querido. Mas naquele tempo não tinha hospitais como nós conhecemos nos dias de hoje. Quem era a vítima nessa história que Jesus contou? A vítima era um judeu. Mas quem é o herói? Quem é a alma bondosa nessa história que Jesus contou? O herói, essa alma bondosa, era o samaritano. E até os dias de hoje existe na nossa cultura ocidental o bom samaritano. A figura de alguém que é bondoso e socorre as vidas das pessoas. Aleluia. Mas qual foi o peso disso quando Jesus contou que o herói da história, a alma bondosa da história, era um samaritano? Qual foi o peso em cima do especialista da lei? Queridos, acontece que nessa época em que Jesus falou isso para o especialista da lei, havia um ódio mortal enorme entre samaritanos e judeus. Os judeus se enxergavam como descendentes puros de Abraão, 100%. Os judeus julgavam os samaritanos como uma raça mestiça, ou seja, impura. Os judeus odiavam os samaritanos porque o tipo de culto que os samaritanos faziam era diferente do judaísmo ortodoxo daquela época. Os samaritanos adoravam no Monte Gerizim e não em Jerusalém. Os samaritanos tinham um sacerdócio, a parte do sacerdócio da linhagem de Levi, de Araão, que servia em Jerusalém. Mas foi justamente o desprezado e odiado samaritano quem ajudou aquele pobre coitado judeu que foi brutalmente espancado por aqueles ladrões, aqueles bandidos. Jesus usou a figura do generoso e compassivo samaritano para ensinar para aquele especialista da lei quem é o próximo. Quem é o próximo? Versículo 36. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o especialista da lei disse assim, ele foi obrigado a dizer isso, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz você da mesma maneira. Vai e faz você da mesma maneira. Vai e ajude a prostituta. Vai e seja misericordioso com os gentios. Vai e ame o samaritano. E aquele especialista da lei ficou sem mais o que falar. Essa pergunta envergonhou o doutor da lei e obrigou ele a admitir que o verdadeiro próximo não foi nenhuma das autoridades sacerdotais do judaísmo, mas que o verdadeiro próximo foi aquele samaritano desprezado e odiado. Amados, concluindo aqui a lição. Para Jesus, o próximo é aquele que precisa de você. Para Jesus, você se torna próximo quando você ajuda as pessoas. Jesus salvou você para você ser o próximo do necessitado. Foi para isso que Jesus te salvou. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. Jesus te salvou para você ser o próximo de alguém, querido. Aleluia. Glória a Deus. E amado, não basta você ficar perto. É preciso ser o próximo. Tem uma diferença de estar perto e de ser o próximo. Tem uma diferença em estar perto e ser o próximo. Qual que é a diferença? Queridos, aquele sacerdote passou perto do homem meio morto. Passou de largo. O levita passou perto, ficou perto daquele homem meio morto. Passou de largo. O samaritano não. Ele passou perto.
E foi chegando, chegando, até chegar ao pé daquele homem, como diz aqui a passagem bíblica. E assim se tornou próximo dele quando começou a ajudar aquele homem meio morto, espancado brutalmente. O sacerdote não agiu como próximo, apesar de estar perto. O levita não agiu como próximo, apesar de estar perto. Deus não chamou você para ficar perto. Deus chamou você para ser próximo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E como é que nós aplicamos essa verdade que nós aprendemos de Lucas 10 para nossas vidas? Nós aplicamos da seguinte maneira. Nós vamos aprender como o samaritano, como deve agir um próximo. Como é que deve agir um próximo? Não o que está perto, o próximo. Aquele que é próximo, não aquele que está perto. A aplicação para nossas vidas assim, queridos. Nós devemos ajudar o próximo. E ser o próximo que ajuda, mesmo que a situação pareça perdida. Lembra, aquele homem espancado e caído parecia meio morto. Espancado, ensanguentado. É como se falasse assim, não tem mais o que fazer, está morto já. Não. Querido, querida, acredite que Deus é poderoso para ressuscitar vidas. Creia que Deus é poderoso para remover obstáculos, pedras, empecilhos, barreiras. Creia que Deus é poderoso para transformar vidas. Então não perca a esperança, mesmo que o cenário esteja o mais negro possível. Mesmo que pareça que a situação esteja perdida, vai lá e seja o próximo dessa pessoa. Aleluia. Deus é poderoso para remover pedras e ressuscitar vidas, como fez com Lázaro. Parecia que estava tudo perdido para Lázaro, 4 dias já sepultado, cheirando mal, mas Jesus veio. Riandarabia comenandaras, tuiminikidimicas. Aleluia, Jesus remove o obstáculo, a barreira, o empecilho, tira a dificuldade, traz novidade de vida e fala para Lázaro, volte a viver. Você tem que ser esse próximo que remove a pedra para Lázaro sair. Você tem que ser esse próximo que desata as ataduras que estava Lázaro. Você tem que ser esse próximo que prepara a ceia para Lázaro comer no grande banquete de alegria e de agradecimento a Jesus. Seja você esse próximo. Aleluia. Ainda que a situação pareça perdida, seja você esse próximo. Como é que o samaritano nos ajuda a entender melhor como ser próximo? Ajudar o próximo mesmo que se envolva riscos. Tem gente que não gosta de correr risco, querido, mas aquele samaritano correu risco quando chegou perto daquele homem meio defunto, meio morto. E se os ladrões estivessem perto ainda? O samaritano seria um alvo do próximo assalto e possivelmente seria espancado. Mas ele não pensou nisso. Ele pensou, mesmo que tivesse um ladrão perto de mim, eu vou ajudar esse homem. Vou correr esse risco. Corre o risco, querido. Sai da zona do conforto. Ajude o seu próximo, mesmo que isso seja correr risco. Como é que o samaritano ajudou aquele homem e nos ajuda a entender como ser o próximo de alguém? Ajudar o próximo, querido, exige esforço. Não tem como você ajudar o próximo sem querer se esforçar, sem querer se desgastar. Exige esforço. Aquele homem pegou aquele coitado espancado, o samaritano pegou aquele homem espancado, levantou aquele homem espancado e colocou na sua cavalgadura. Podia ser uma mula, um cavalo, a Bíblia não diz. Diz cavalgadura, podia ser uma mula, um cavalo, um burrinho, não sei. E levou até o hospital andando, até o hospital não, desculpa, até a hospedaria. De que maneira aquele samaritano também nos ajuda a entender como ser próximo de nosso semelhante? Ajudar o próximo mesmo que isso tenha um custo financeiro. Tem gente que até ajuda o próximo, mas desde que não custe dinheiro. Custou dinheiro, ele fala assim, isso não é de Deus, dá uma desculpa e não quer mais ajudar. Aquele samaritano pagou estadia na hospedaria e falou para o hospedeiro, está aqui adiantado, cuida dele, se tiver mais gastos, eu vou pagar do meu bolso o tratamento desse homem. Aleluia. Oh, amado, sejamos próximos. Não somente estejamos perto, mas sejamos próximos. Eu quero dar uma palavra de ânimo para você. Você pode pensar, mas Monilson, essa tarefa é muito grande, muito pesada, não dá não. Posso te falar? Quando você estiver numa ocasião, uma situação em que você deve ser o próximo de uma pessoa necessitada, conte com a ajuda de Jesus. Jesus é o Salvador de todas as épocas.
Jesus é um especialista em salvação. E quando você ajuda o próximo, você está levando salvação para ele. Então conta com a ajuda do especialista de salvação chamado Jesus o Cristo, o Senhor nosso Deus. Conta com a ajuda de Jesus. Jesus, ele é o Salvador de todos os homens em todas as épocas. Amém? Glória a Deus. Vamos finalizar a lição em nome de Jesus. Deixar um abraço aqui para o Wagner Chicarone. Glória a Deus, que bom que você está bem, meu querido. A operação foi boa, maravilhoso. Estamos orando por você, pelo seu restabelecimento. Deus abençoe seu domingo. Mandilma, irmão Castro, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o domingo, meu pastor Castro. Ô Zenildo, paz do Senhor. Joelma, paz do Senhor. Natan, Arthur, paz do Senhor Jesus. Mano Cineia, paz do Senhor Jesus. Meu pastor Moisés, minha mãe Cida. Mais alguém? Eu estou vendo alguns rostinhos aqui em cima na tela, mas não consigo identificar, irmão. Me perdoa. Para você que acompanhou a aula, muito obrigado aí por ter estado conosco. Que Deus possa abençoar muito sua vida. Amém? Você pode interromper sua atividade por 1 minuto ou 2 e vamos estar orando? Você pode fazer isso? Então inclina a sua cabeça e feche seus olhos em sinal de reverência a Deus. Vamos estar orando. Eu gostaria de abençoar a sua vida, se você me permitir. Ó Pai bendito, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero rogar a tua bênção, primeiro para mim, porque eu preciso ser o próximo de alguém. Em algumas situações, em algum momento, o Senhor já me usou como o próximo de pessoas necessitadas. Eu peço que o Senhor continue fazendo isso, Senhor. Que eu não venha desanimar de jeito nenhum, ao ver que isso vai requerer de mim esforço, tempo, às vezes dinheiro, às vezes fé, esperança. Meu Deus, mas no nome de Jesus Cristo, quero rogar também a todos os teus filhos e filhas que estiveram ao alcance dessa voz, que o Senhor faça isso também na vida deles, ó Senhor. Que nós possamos estar, Senhor, meu Deus, com o coração voltado em obedecer o Senhor e sermos o próximo de quem necessita, Senhor. Não somente estar perto de quem precisa, mas ser o próximo, agir em nome de Jesus, movido de íntima compaixão como aquele samaritano foi, contando com a tua ajuda, Jesus, porque tu és o Salvador. Aleluia ao nome santo do Senhor, porque o Senhor foi o máximo exemplo de quem é próximo, Jesus. O Senhor deixou o teu trono de glória e se fez semelhante a um homem na terra, se tornando próximo. O Senhor veio e serviu o homem na terra, fazendo-se servo para o próximo. O Senhor custou um grande preço na cruz com o teu próprio sangue, como está escrito na tua palavra, que nós fomos comprados não com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue teu, Jesus. Então o Senhor pagou um altíssimo preço por nós que somos teu próximo. Jesus, meu Rei querido, ajuda-nos então, Senhor, a sermos próximos daquele que precisa, do necessitado, do carente, do perdido, do enfermo, da viúva, do órfão, daquele que precisa da ajuda do Senhor. Usa-nos como canais de tua bênção sobre a terra, instrumentos da tua vontade. Querido Espírito Santo do Senhor Deus, faz isso no meio não somente nosso, mas de todas as igrejas do Senhor. Manifestar esta graça, querido Espírito Santo do Senhor Deus, ajudando teus filhos a enxergar, Senhor, que devemos agir em favor do necessitado que está sobre a terra, a fim de que tão somente o teu nome seja glorificado em nossas vidas, no nome santo de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado pela tua bondade, por esse domingo maravilhoso e abençoado. Abençoa o lar do teu filho que está escutando essa mensagem, Senhor, o ensino da tua palavra. Abençoe a casa da tua filha, Senhor, que está prestando atenção na tua santa lei explanada e explicada, sendo exposta pelo teu Santo Espírito. Senhor, que a tua bênção penetre em cada lar, Senhor, que o Senhor possa dissipar todas as trevas, ó Senhor Rei da Glória, que uma grande obra da tua parte possa acontecer no lar desse teu filho, dessa tua filha, para a glória do teu nome santo. Meu Deus, em tudo, seja o teu nome glorificado em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Paizinho, muito obrigado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, um bom domingo, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um e até o próximo domingo. Normalmente nós fazemos a escola bíblica dominical na primeira parte da manhã, normalmente. Se tiver alguma mudança de horário, é comunicado com antecedência para a Irmandade. Mas normalmente às 9h30 da manhã. Então, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, fique com Deus.